Olá pessoal, meu nome é Hugo S. Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal de Macedo. Antes de mais, eu gostaria mesmo de pedir a todas as pessoas que estão neste canal pela primeira vez, que estão a assistir pela primeira vez, que não se esqueçam de subscrever o canal clicando onde diz inscrever ou subscrever e as demais pessoas deixem um like no decorrer ou final do vídeo, clicando exatamente. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar de dois temas extremamente pertinentes, extremamente importantes. Eu quero falar sobre a discriminação que as pessoas com o vírus HIV ou com a doença SIDA sofrem. E também quero falar de dois medicamentos que já existem. Um deles já existe no mercado há muitos anos, principalmente no mercado americano há muitos anos, para prevenir contra o vírus HIV. Em outras palavras, praticamente, dependendo da interpretação de cada um, já existe uma vacina e há muito tempo. Já existem medicamentos que, se tu tomares, tu não apanhas o vírus ou a doença SIDA. E eu sei que há muita gente em Angola que não tem conhecimento destes medicamentos. Eu não estou a falar do coquetel se tu já tiveres o vírus ou se já tiveres a doença SIDA. Não, eu estou a falar mesmo de um comprimido para não pegar o vírus nem a doença. Ou então de uma injeção para não apanhar o vírus HIV nem a doença SIDA. Ok, sem mais demoras, vamos começar o nosso vídeo. Gostaria de dizer, antes de mais, que há uma grande diferença entre ter SIDA e ter HIV. SIDA é a doença. A doença chama-se SIDA. HIV é o vírus. Vírus este que depois se pode transformar em doença, neste caso o SIDA. É muito importante sabermos a diferença de um e do outro. Ok. Quero também deixar bem claro que qualquer informação que eu apresentar neste vídeo é baseada em artigos que eu li, em pesquisas que eu fiz na internet, conversas que já tive com o meu médico de família, e não por ser portador do vírus HIV nem do SIDA, pois eu não tenho o vírus HIV, nem tenho a doença SIDA. Nunca fui contaminado, não tenho. Então, não é baseado em experiência própria. Não. É baseado na minha informação. Falando de discriminação, como eu disse há pouco, como eu disse no princípio, eu disse que haveria de falar de discriminação que as pessoas sofrem e havia de falar desta vacina, entre aspas, dependendo da interpretação de cada um. As pessoas sofrem muita discriminação, principalmente em Angola. As pessoas com o vírus HIV ou com a doença SIDA sofrem muita discriminação por falta de informação. A certa altura, quase todas as pessoas já ouviram essa expressão. Já ouviram alguém dizer assim: oh, não te afastes de João ou da Joana, porque o João ou a Joana têm a doença SIDA ou está contaminado com o vírus. Quase todos nós já ouvimos essa expressão em Angola. O que é que leva as pessoas a falarem dessa maneira? O que é que leva as pessoas a discriminarem as outras pessoas? É medo. Medo por quê? Por falta de informação. A falta de informação gera medo, porque as pessoas têm medo daquilo que desconhecem. Então, a solução para combater a discriminação que as pessoas com a doença SIDA ou com o vírus HIV sofrem é irmos nos informando, falarmos com médicos, irmos pesquisando, irmos lendo, buscar vídeos na internet de informação sobre o tema. E quanto mais nos informarmos, menos medo teremos. Vamos perder
o pânico, vamos perder aquele pânico de que alguém, por estar contaminado, só de nos aproximarmos nos vai fazer mal, nos vai contaminar. Tudo isto é falta de informação. Para começar, uma pessoa infectada com o vírus HIV, se fizer a sua medicação, correta, se tomar o dito coquetel, esta pessoa perde a capacidade de transmitir a doença. Por quê? Porque ela torna-se indetetável. Indetetável é quando a pessoa toma medicação e esta medicação enfraquece o vírus ao ponto do vírus não ter a capacidade de entrar no corpo não digo de entrar, mas de se manifestar, de contagiar. Pronto, o termo mais correto é esse. O vírus perde a capacidade de contagiar outra pessoa. Então, isto é muito importante que as pessoas saibam que se o doente, não o doente, mas o paciente com o vírus do HIV fizer a sua medicação, ele perde a capacidade de contaminar as demais pessoas. E como eu disse há pouco, se as pessoas souberem disso, será um fator muito importante que vai influenciar na não discriminação de pacientes ou de pessoas com o vírus HIV. Como disse no princípio deste vídeo, que haverei de falar de dois temas, da discriminação e da vacina entre aspas, isso vai depender da interpretação de cada um. Eu vou lhe fornecer a informação e depois você vai analisar e vai ver se chama este medicamento de vacina ou não. Ok. Existem dois medicamentos. Primeiro é uma pílula. Esta pílula que eu tomo é uma pílula que eu já tomo há 10 anos. Acredito que essa pílula já existe um pouquinho mais do que 10 anos. Chama-se PrEP. PrEP é uma pílula que tu tomas todos os dias e, sendo assim, tu não és contaminado com o vírus HIV. Tu tomas todos os dias o PrEP, tu podes te envolver sexualmente com alguém que está contaminado com o vírus ou até que tenha doença e tu não apanhas tu não apanhas o vírus e consequentemente não apanhas a doença. Como eu disse, eu já tomo PrEP há 10 anos. Há uns meses atrás, saiu há pouco, há uns meses atrás, umas injeções que eu estou a pensar em falar com o meu médico de família para começar a tomar essas injeções. São muito melhores. Esta injeção é muito melhor que o comprimido PrEP, porque esta injeção, antes de mais, vou dizer o nome da injeção, chama-se Apretude. Apretude é uma injeção que, no princípio, tu tens que tomar uma vez por mês. E depois de um tempo, em vez de tomares uma vez por mês, tu passas a tomar de 2 em 2 meses. Tu tomas essa injeção e tu não apanhas o vírus HIV e, consequentemente, não apanhas o SIDA. É mais conveniente para mim tomar essa injeção, porque o comprimido, há vezes que a pessoa tende a esquecer um dia, na pressa, aí para o trabalho, tu esqueces de tomar o comprimido. Então, a injeção deixa-te mais relaxado. Tu tomas e, como eu disse há pouco, no princípio, tu tomas de 1 em 1 mês e depois de um tempo tu só tomas de 2 em 2 meses. É mais conveniente. Eu vou falar com o meu médico de família. Falar com o meu médico de família por quê? Porque aqui onde eu vivo é quase obrigatório termos um médico de família. Todo mundo tem um médico de família. Todo cidadão americano tem médico de família. E com isto, o PrEP, eu não pago por essas pílulas. Eu não pago. Por quê? Porque o meu médico de família passa-me uma receita, essa receita vai para a farmácia e tu depois vais buscar. Ou então, como é o meu caso, a farmácia manda para a tua casa, porque eu não vou buscar
esse comprimido. Eles enviam direto pelo correio. Normalmente chega à minha casa todos os dias 26, chega sempre no dia 26 de todos os meses. Exato. Mas como estava a falar, eu estou a dar essa informação porquê? Porque eu sei que há muita gente em Angola que nunca ouviu falar do PrEP, desses comprimidos PrEP, que eu já tomo há 10 anos, mas mesmo até há pouco tempo, quando é que foi? A semana passada eu falei com uma pessoa amiga, porque eu já estava a pensar em fazer este vídeo, e falei sobre o PrEP, falei sobre o Apretude, e a pessoa nunca ouviu falar desses comprimidos. Eu interpreto esses comprimidos como vacina. Porquê? Porque se tu tomas o PrEP ou se tomas a injeção Apretude, tu não apanhas a SIDA, então a minha interpretação, por isso é que eu disse no princípio deste vídeo, chamar vacina vai depender da interpretação de cada um. Eu interpreto como vacina. Uh, há um ponto muito importante a frisar. Se tu tomas o PrEP, como é o meu caso, tu tens que fazer um teste de HIV de 6 em 6 meses. Por quê? Os médicos obrigam a fazer um teste de 6 em 6 meses, e eu faço o teste de 6 em 6 meses, porque se tu tiveres HIV, tu não podes tomar PrEP. Tu não podes tomar o PrEP. Porquê? Porque faz-te extremamente mal. O PrEP é para quem não tem HIV nem tem a doença SIDA, como é o meu caso. Então, se tu tiveres uma ou outra, tu não podes tomar nem o Apretude, nem podes tomar o PrEP. Por isso é que os médicos, mesmo sabendo que tu já tomas o PrEP e com isso não vais apanhar, eles mesmo assim obrigam-te a fazer de 6 em 6 meses, o teste, para não correr o risco de tu teres e tomares. Porquê? Porque tu podes receber esses comprimidos e esqueceres de tomar e não tomar, porque se tu esqueces 1 ou 2 dias não quebra o efeito. Mas se tu ficas sem tomar, por exemplo, 5 dias e te envolves com alguém, tu corres o risco de te contaminar. E então os médicos, para não correr risco nenhum, eles obrigam-te a fazer um teste de 6 em 6 meses. E eu faço esse teste de 6 em 6 meses. E se tu não fazes o teste, eles cortam de te enviar o PrEP ou cortam de enviar a receita médica para a farmácia para tu ires buscar. Não te permitem receber mais o medicamento. Então, como eu quero usar sempre, e já uso há 10 anos, eu de 6 em 6 meses faço o teste. Ok. Um outro inconveniente com relação. Um inconveniente, não outro, porque fazer o teste em 6 meses não é inconveniente. Mas o grande inconveniente para mim, ao tomar o PrEP, é que o PrEP não te protege contra as outras doenças venéreas, só te protege contra o SIDA ou contra o HIV. Exato, então, sendo assim, mesmo usando o PrEP, eu uso camisinha. Às vezes, tenho que ser sincero, estou a fazer esse vídeo para informar as pessoas, eu tenho que começar por ser sincero ao dar informação sobre como eu uso o PrEP, se uso camisinha ou não uso. Tenho que ser sincero, como disse há pouco, e volto a refrasear. É muito importante a sinceridade nesses vídeos. Porquê? Porque a sinceridade pode salvar vidas. Uma falsa informação pode danificar, porque estamos a falar de uma doença muito séria, que é a doença SIDA, e de um vírus muito, muito sério, que é o vírus HIV. Então, eu já fiz algumas vezes sem camisinha, sim, mas eu evito. Já fiz sem camisinha porque eu uso PrEP, mas eu evito fazer sem camisinha porque eu posso apanhar outras doenças, porque o PrEP ou a injeção Apretude só te protegem contra HIV ou contra o SIDA. Então, mesmo tendo esses medicamentos no mercado, é conveniente usar sempre a camisinha. É muito importante usar a camisinha, porque existem outras doenças, como disse há pouco, doenças venéreas, que são tão perigosas quanto o vírus HIV ou a doença SIDA, como a gonorreia, o escandamento e uma lista de nomes que não teria
espaço neste vídeo para citar todo o nome de todas estas doenças. Sendo assim, vou terminar este vídeo agradecendo a quem escutou até este momento, escutou este vídeo todo. Espero que esta informação, de alguma maneira, lhe tenha ajudado. Busque esses nomes que eu citei, o comprimido PrEP ou da injeção Apretude, busque na internet, faça pesquisa, se tiver algum amigo que trabalhe no ramo de saúde, tente saber. É importante saber que já existe sim uma medicação para não se apanhar o HIV ou consequentemente a doença SIDA. Tenham uma continuação de muitíssimo bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que estiver a assistir este vídeo. E não se esqueçam de se inscrever, se ainda não estão inscritos no canal, e de deixar um like. Sendo assim, bye!